Olá pessoal, seguimos com o estudo do processo penal. Nós vamos ver nessa nossa videoaula a prisão preventiva. A prisão preventiva ela é uma espécie de prisão processual, como a gente já tinha conversado nas aulas anteriores, com características muito peculiares, tá? Muito próprias. Primeiro, é a prisão com maior alcance temporal que nós vamos ter. O que é que significa? O que é que eu estou querendo dizer com alcance temporal? É uma prisão que a gente vai conseguir utilizar durante a investigação e durante a ação penal, né? Veja que a prisão em flagrante, nós vimos que é aquela prisão do momento, faço a prisão, homologo através do auto de prisão em flagrante, comunico ao juiz, e essa comunicação ao juiz obriga, nos termos lá do artigo 310, que o juiz tome um daqueles três caminhos. Ou ele relaxa a prisão, se considerar ilegal, ou ele converte em prisão preventiva ou aplica a medida cautelar diversa da prisão, se considerar necessário, ou ele vai conceder a liberdade provisória. Então ele tem aqueles três caminhos para fazer. Vimos também, quando a gente estudou a prisão temporária, que a prisão temporária tem um espaço muito delimitado, uma vez que ela só é cabível no âmbito do inquérito policial, somente durante a investigação policial. Não cabe ou não é cabível depois, quando a gente chegar na fase judicial, ela já é descabida. Então, sobre a prisão preventiva, como é aquela prisão que eu posso utilizar durante a investigação, durante a ação penal, durante toda essa tramitação, é possível que efetivamente eu já possa trabalhar com ela, né? As características da prisão temporária, portanto, são muito delimitadas a partir desse raciocínio. Primeiro, ela não tem um prazo pré-estabelecido, não tem na prisão preventiva um prazo pré-concebido, pré-estabelecido. Prisão preventiva, ela vai ser realizada pelo tempo em que aquelas condições, de alguma maneira, estejam presentes. Então, pelo tempo que aquela condição, de alguma maneira, eu entendo que são necessárias. Claro que é uma análise que a gente vai fazer casuisticamente. Então, eu não tenho como dizer a vocês, assim como ninguém pode dizer a vocês, se uma prisão de 6 meses preventiva, ela é legal ou ilegal, se ela se tornou excessiva ou não. Sempre dependerá do caso concreto, sempre dependerá do caso especificamente concreto. É sempre nessa situação específica que a gente vai ter a definição se, afinal de contas, eu estou diante ou não de uma prisão válida. Um exemplo, imagina que eu usei uma prisão preventiva, há 4 meses o Ministério Público não oferece a denúncia, apesar de já estar há 4 meses com o inquérito policial. A prisão preventiva se tornou ilegal, ou seja, é uma prisão que já não pode mais subsistir, porque eu tenho um Ministério Público esperando indevidamente há 4 meses de posse do inquérito policial para saber se vai oferecer ou não a ação. Agora, eu posso ter uma prisão preventiva onde aquele indivíduo está preso há 2 anos e essa prisão não ser ilegal. Imagina, por exemplo, um feito onde eu tenho ali um preso preventivamente, mas um feito com muitos réus, de grande complexidade, um preso de altíssima periculosidade, o envolvimento, por exemplo, no crime organizado violento. Então, vai depender sempre da análise do caso concreto para que eu possa mensurar, para que eu possa avaliar se, afinal de contas, há ou não, né, a existência de validade, de licitude, de legalidade naquela determinada espécie de prisão. Tá? Então, a análise do tempo da prisão preventiva deve sempre ser uma análise casuística. Não há uma fórmula única, tá, em relação a isso. Quando nós formos conversar na próxima aula sobre liberdades, onde a gente vai falar sobre relaxamento e todas as outras medidas, eu vou voltar um pouquinho a falar dessa questão do excesso de prazo. Tá? A prisão preventiva, portanto, primeira característica é que ela não vai ter um prazo pré-estabelecido, um prazo pré-fixado. Tá? A gente não vai efetivamente ter a possibilidade efetivamente disso. Veja o que nós temos aí. Artigo 311, ele define o início da estrutura do processo penal, no processo penal da prisão preventiva, em qualquer fase da investigação policial
ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou representação da autoridade policial. Havia durante muito tempo o entendimento de que o Ministério Público, de que o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício, que ele poderia fazer essa decretação da prisão preventiva de ofício. Com a alteração que nós tivemos no Código de Processo Penal, a jurisprudência vem entendendo, sobretudo a jurisprudência do STJ, de que o juiz não deve agir de ofício, sobretudo com a interpretação que se dá a esse artigo 311. Então o juiz deve aguardar, deve solicitar, deve esperar a solicitação, melhor dizendo, do Ministério Público e, efetivamente, do delegado, da autoridade policial como um todo. Tá? O que é extremamente importante no trato da prisão preventiva? Os requisitos para a utilização da prisão preventiva, eles estão ou devem ser extraídos da combinação dos artigos 312 e 313. Então veja, eu estou falando de uma prisão que obviamente é decretada pelo juiz, uma prisão que não tem prazo determinado, uma prisão que não tem prazo definido, uma prisão que nos termos do artigo 311 e pela interpretação que o STJ tem dado a ele, o juiz tem que esperar a manifestação expressa do MP, do querelante, da autoridade policial para decretar, ele não deve fazer essa decretação de ofício, não deve realmente decretar essa prisão de ofício, mas para que ele possa decretar essa prisão preventiva, ele vai precisar observar, repito, esses dois, a combinação desses dois artigos, do 312 e do 313. É a combinação desses dois artigos que vai gerar a possibilidade do magistrado decretar essa prisão preventiva. Tá? Então veja aí o que é que diz o artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada, claro que ele usa aqui uma linguagem condicional, porque ele reconhece que são vários requisitos, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tá? Primeira coisa, tivemos alteração na redação desse artigo no ano passado com aquilo que ficou conhecido como pacote anticrime. Já conversei sobre isso lá na ação penal, já conversei com vocês sobre isso no estudo das provas. Então, um pacote anticrime, que é, na verdade, a lei 13.964 de 2019, alterou uma série de dispositivos. Um deles, efetivamente, é esse dispositivo aí do caput do 312. Ele trouxe essa parte final. Essa parte final não existia antes. E de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isso não existia. Ele só ia até o indício de autoria. Então, como é que nós vamos ler, como é que nós devemos ler o caput do 312? Primeiro, tem que ter indícios de autoria e comprovação de materialidade. Veja que ele fala aí, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então tem que ter comprovação de materialidade e indício de autoria. Essa prisão ela é necessária para garantir uma dessas quatro coisas, desses quatro elementos que ele fala no caput do 312. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal. Então eu vou aqui ou garantir a ordem pública, ou a ordem econômica, ou instrução criminal, ou aplicação da lei penal. Aqui se materializa, fica bem evidenciado, algo que eu falei para vocês lá atrás, na nossa primeira aula sobre prisões, em que eu dizia que quando eu lanço mão de uma prisão processual, eu estou lançando mão daquela prisão para garantir a sociedade, ou o processo penal, ou o direito penal. Portanto, quando eu lanço mão de uma prisão processual, não é porque efetivamente você é culpado, não é porque eu declarei que você tem responsabilidade criminal. Isso ficará para a sentença e eventualmente para a aplicação da prisão penal, lá na execução penal. Quando eu lanço mão de uma prisão processual, ou provisória, ou cautelar, tudo isso é sinônimo, eu estou lançando mão de uma prisão porque você oferece concretamente um risco à sociedade, um risco ao processo, ou um risco ao direito penal. Tem um risco concreto
a um desses três elementos. E esse artigo 312, em seu caput, ele efetivamente declara de forma muito direta isso. Quando ele fala em ordem pública e ordem econômica, é a proteção da sociedade. Quando ele fala em conveniência da instrução criminal, a proteção do processo. Quando ele fala em assegurar a aplicação da lei penal, ele está falando da proteção do próprio direito penal. Então, o que é a ordem pública? Aquele indivíduo oferece um risco concreto à sociedade. Imagina um cara que está praticando vários furtos, vários roubos, ou de alguma forma está envolvido na prática de vários estupros. Eu não vou esperar a condenação transitar em julgado por um desses crimes para retirá-lo do convívio da sociedade. Ele oferece um risco à sociedade atual. Tá? Agora, essa garantia da ordem pública tem que ficar muito bem delimitada, né? A fundamentação aqui tem que ser muito concreta. Não é por um risco potencial, um risco imaginado. Eu tenho que demonstrar naquela ordem de prisão por que efetivamente aquele indivíduo em liberdade representa esse risco. Quando a gente fala de ordem econômica, a gente vai ter efetivamente, de forma concreta, também um olhar voltado para a sociedade. Mas diferentemente da ordem pública, que envolve crimes um pouco mais de caráter violento, não estou dizendo que a ordem pública é sempre de crime violento, mas é um crime um pouco mais físico. Na ordem econômica eu vou utilizar essa prisão para evitar que aquele indivíduo possa colocar em risco, por exemplo, o sistema financeiro, o sistema tributário, o sistema do consumidor, né, o sistema de movimentação econômica como um todo da sociedade. Isso aqui é muito aplicado em crimes financeiros, crimes econômicos, lavagem de capitais, evasão de divisas, vai ao encontro dessa definição aí de ordem econômica. Então, na ordem pública e na ordem econômica, o que nós temos é uma proteção da sociedade. A sociedade está sendo protegida por esse tipo de medida. Aqui a gente não pode considerar idônea, portanto válida, a argumentação de que eu vou decretar a prisão preventiva para garantir a credibilidade da justiça. Isso não é ordem pública. Tá? Ou para garantir a proteção do réu, né? O réu está sendo ameaçado porque teria cometido um crime, aí eu prendo para protegê-lo. Isso também não é garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública é quando eu percebo que aquele indivíduo em liberdade oferece um risco efetivo à sociedade. E isso foi agora ratificado, repito, por essa inovação trazida pela lei do ano passado, que fala em perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, tem que demonstrar de forma cabal por que aquele indivíduo em liberdade ofereceria um risco à ordem pública, ou seja, um risco à própria sociedade. Os outros dois elementos são mais diretos. Conveniência da instrução criminal, eu estou protegendo o processo penal como um todo. Aqui eu vou utilizar essa prisão quando eu percebo concretamente que aquele indivíduo está destruindo provas, ameaçando testemunhas, tentando corromper peritos, perturbando a marcha da instrução criminal como um todo. Tá? E o último dos requisitos é a aplicação da lei penal. Eu estou utilizando isso quando eu tiver efetivamente como meios ali a utilização da garantia de que a decisão penal vai ser corretamente aplicada. Tá? Ou seja, eu estou protegendo aqui a própria efetivação, a efetividade do direito penal. Isso aqui vai ser utilizado quando tiver elementos robustos, concretos, de que aquele indivíduo quer fugir, por exemplo. Imagina um cara que já comprou passagem para o exterior, ou um estrangeiro que está tentando voltar para o seu país de origem depois de ter praticado um crime em tese aqui. Então eu uso esse fundamento, assegurar a aplicação da lei penal, quando tiver elementos concretos de que aquele agente está dificultando efetivamente a execução daquela determinada medida. Tá? Esses elementos do caput do 312, tá? Eles têm que ser complementados, eles têm que ser conectados com os elementos do 313. 313 diz o seguinte: nos termos do artigo 312, portanto anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então veja, eu tenho que ter aqueles requisitos do 312, indício de autoria e comprovação de materialidade,
um daqueles 4 requisitos, garantia da ordem pública, da ordem econômica, instituição criminal, aplicação da lei penal e a demonstração cabal de que aquele indivíduo em liberdade oferece um risco concreto. Tá? Mas um desses 3 elementos aqui do artigo 313. Leia esses 3 incisos do 313 como elementos alternativos. A prisão ela é necessária, ela é possível, quando a pena máxima ali é superior a 4 anos, primeira questão. Segundo, né, ela a possibilidade, né, dentro daquele elemento que é a condenação definitiva por outro crime, ou o inciso 3º, quando eu precisar dessa prisão para efetivar, para proteger, para salvaguardar as medidas cautelares, as medidas protetivas próprias lá da Lei Maria da Penha. Tá? Então, eu tenho que combinar os elementos do 312 mais um dos requisitos aqui do 313. Ou seja, a pena tem que ser maior do que 4 anos, aquele indivíduo tem que ser condenado efetivamente a pena, a decisão passada em julgado, e eu tenho que ter a questão da medida protetiva que precisa da atuação, da proteção da prisão preventiva. Então, combine os elementos do 312 com os elementos do 313. Isso te dá o fundamento efetivo para a prisão preventiva. Lembrando que essa prisão sempre tem que ser fundamentada. E essa preocupação da fundamentação, o Código de Processo Penal vem enfatizando, sobretudo depois das reformas que sofreu no ano passado, no ano de 2019, pelo pacote anticrime. Veja, por exemplo, o que diz o parágrafo 2º do 312. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No 315 ele volta à carga. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva sempre será motivada e fundamentada. Então isso, na verdade, é só a ênfase que ele quis dar na legislação infraconstitucional daquele mandamento que nós já vimos na matriz constitucional, ou seja, as decretações de prisão devem ser efetivamente feitas de forma fundamentada, de forma ao juiz explicar os motivos pelos quais ele está decretando aquela determinada prisão. Nesse conjunto de aulas, nós vimos as espécies de prisão processual: prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. Mas o que foi que aconteceu? O Código de Processo Penal foi alterado em 2011 e foram criadas as chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Elas estão positivadas no artigo 319. Aqui entra monitoração eletrônica, aquilo que a gente chama de tornozeleira eletrônica, né, de uso da tornozeleira eletrônica, afastamento de exercício de cargo público, não contato com determinadas pessoas, não contato com determinadas, não afastamento da cidade, comparecimento periódico a juízo, proibição de acesso a determinados locais. Tudo isso vocês encontram no artigo 319. O que foi que a lei criou, então, com as medidas cautelares? Qual era o objetivo dela? Até 2011, ou eu estava livre ou eu estava preso. Ou você ficava em liberdade, ou eu aplicava uma das prisões cautelares. Eu não tinha meio termo. Em 2011, com a criação das medidas cautelares diversas da prisão, repito, essas que estão listadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nós passamos a ter uma alternativa, um meio termo. Ou seja, os objetivos das medidas cautelares diversas da prisão são os mesmos objetivos das prisões cautelares: proteger a sociedade, proteger o processo, proteger o direito penal. O que muda é a forma através da qual eu vou fazer isso. Eu ou prendo, no caso das prisões cautelares, ou uso veja que o nome é muito didático: medida cautelar diversa da prisão. Então, quando o juiz usa a medida cautelar diversa da prisão, ou quando ele usa a prisão processual, o objetivo do juiz é o mesmo: proteger sociedade, processo ou direito. O que muda é só a forma através da qual. Ou seja, o tratamento é que vai mudar. O objetivo é o mesmo. Tá? Aqui a gente pode traçar um paralelo entre as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito, ou seja, as penas de prisão e as chamadas penas alternativas. Tanto a pena de prisão quanto a pena restritiva de direito, popularmente chamada de pena alternativa, o objetivo é a mesma coisa. Ele quer punir,
ressocializar e prevenir. Função retributiva, função ressocializadora e função preventiva. Então, quando eu prendo você por uma prisão penal, por pena privativa de liberdade, ou quando eu aplico uma pena restritiva de direitos, como prestação de serviço à comunidade ou prestação pecuniária, o objetivo é o mesmo, mudou só a forma de fazer isso. A mesma coisa a gente pode usar, o mesmo raciocínio a gente pode usar aqui para isso que eu estou mostrando a vocês. Então, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas aí no artigo 319, têm os mesmos objetivos das prisões cautelares que nós acabamos de ver: preventiva, em flagrante ou temporária. A diferença é como eu faço isso. Eu quero chegar no mesmo ponto: proteger a sociedade, proteger direito, proteger processo. Como é que eu faço isso? Ou prendendo ou restringindo algum direito. Veja que as cautelares são essas: monitoração eletrônica, afastamento de cargo público, não pode sair da cidade, não pode se aproximar de determinadas pessoas. E aí é o juiz que vai ter que dosar o que ele vai usar no caso concreto. Ele tem essas ferramentas, todas as prisões cautelares e as medidas cautelares diversas da prisão, e no caso concreto o juiz vai mensurar qual delas ele deve utilizar. E aqui é um caminho de via dupla. Tá? Por quê? Porque eu posso começar com a prisão e em determinado momento converter isso numa medida cautelar diversa da prisão, aplicando, por exemplo, a monitoração eletrônica, ou eu posso começar com a monitoração eletrônica, percebo que ela não funcionou e decreto a prisão preventiva. Então eu posso começar com uma das prisões cautelares e as converto em medidas cautelares diversas da prisão, ou eu posso aplicar a medida cautelar diversa da prisão, ela não foi eficaz, por exemplo, eu disse: olha, você não pode sair da comarca e você não pode procurar as testemunhas do processo. E o cara vai e faz isso. Então o juiz pode dizer: olha, isso aqui não funcionou, vou ter que usar a prisão preventiva. Então veja, o que o juiz passa a ter a partir de 2011 é uma alternativa a mais, porque antes ele só tinha a prisão. Então se ele quisesse salvaguardar um daqueles elementos, ele só tinha na mão dele a prisão. Agora ele passa a ter esses dois instrumentos, tanto a prisão quanto essas medidas cautelares diversas da prisão. Repito, não há uma ordem pré-estabelecida. Ele pode começar com uma, converter para outra, e ele vai tendo que avaliar isso na medida que avança o processo e das necessidades do caso concreto. Tá? Com isso a gente conclui o estudo das prisões cautelares. Na próxima aula a gente vai falar sobre liberdade, ou seja, como é que eu desconstruo todas essas prisões cautelares que aqui nós lançamos.